Volto com vocês no estúdio. Valeu, Neila. Neila Guimarães conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. A gente vai continuar em Brasília, agora vamos lá para o nosso estúdio, o estúdio da CNN na capital federal, para ouvir a nossa analista Basília Rodrigues. Tudo bem, Basília? Boa semana para você, hein? Tudo bem? Muito boa semana para você também, Colombo, Stephanie, todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil. Bom dia. Bom dia. Basília, agora na quarta-feira, um mês da vitória de Lula no dia 30 de outubro, não é? Um mês da vitória, é claro que não um mês da discussão sobre a PEC, mas logo depois começou a ser discutida a necessidade de uma suplementação de dinheiro, quanto vai ser, como vai ser. O ex-ministro, o senador Jacques Wagner, identificou a falta de um ministro da Fazenda escolhido como um dos problemas para a PEC não avançar. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, discordou e disse que o problema é falta de articulação política. De um jeito ou de outro, esses dois problemas aparentemente estarão sanados, né? Porque embora Haddad não tenha sido nomeado ministro da Fazenda, os indicativos que nós temos até agora são de que isso tende a acontecer, né? A tendência é essa. E a articulação política, se falta alguém com autoridade, ninguém melhor do que o próprio presidente eleito, né, Basília? Agora a coisa anda? Pois é, veja que nos últimos dias o governo eleito decidiu criar um núcleo duro, né? Fechar ali um núcleo de articulação política, justamente porque nessa Torre de Babel, ainda que existam aqueles que neguem a existência de uma Babel, estava tendo muito desencontro de declarações. Querendo ou não, todo mundo acha alguma coisa diferente, só que no lugar de articuladores, mais parecem palpiteiros do governo eleito da equipe de transição. Então, houve aí uma definição interna, com a presença de alguns petistas, mas, claro, a cabeça é Lula e Alckmin nesse tipo núcleo duro da articulação. Então, somente estes nomes dessa equipe mais restrita de interlocução com os outros partidos, com o Congresso Nacional, é que tem, de fato, as respostas sobre quando virão os ministros, quando sairá o texto de consenso da PEC da transição. Então, já tem um diagnóstico geral de que a articulação não vai bem, e aí, na perspectiva de melhorar isso, eles irão concentrar tarefas em alguns nomes, justamente para não gerar esse tipo de impasse, né, de você ter Gleisi batendo discussões, aí, batendo cabeça com o Jacques Wagner, ainda mais no momento em que a PEC inicia a sua tramitação no Senado Federal. O que tem de mais novo nessa articulação com base nos interlocutores, né, desse núcleo duro? Que hoje há mais chances para aprovar um texto da PEC do estouro, PEC da transição, que restrinja a retirada dos gastos com o Auxílio Brasil do teto fiscal em 2 anos. Então, inicialmente, o governo eleito havia apresentado uma proposta, né, uma ideia de tempo indiscriminado para que eternamente, dá para se dizer assim, o Auxílio Brasil não tivesse as amarras, as barreiras orçamentárias. Depois, diante da resistência, né, do Congresso quanto a essa ideia, eles aceitaram reduzir ou limitar o prazo em 4 anos. Mas tem muita gente querendo 1 ano tão somente. Então, nos últimos dias, a partir de conversas que se deram com esse núcleo duro da articulação política, eles parecem ter chegado a mais um consenso em torno de 2 anos. Então, se 1 é pouco, 4 é demais, uma alternativa de centro, né, um meio termo seria adotado, que seria uma PEC com Auxílio Brasil excluído da regra fiscal por 2 anos. Então, daria tempo para um primeiro ano de organização do governo eleito, né? Primeiro 100 dias e depois o primeiro ano de organização do governo eleito e um segundo ano de garantias a essas famílias, milhares de beneficiários do Auxílio Brasil, de que sim, este benefício se manteria em R$600. E aí, Colombo e Stephanie, dá tempo também para o governo eleito articular junto com o Congresso novo, porque até aqui a gente tem um Congresso antigo, não é o Congresso a partir de 2023, daria tempo de articular a nova política fiscal, que para esta também, além de texto, precisa de tempo de implantação.